Olá a todos vocês que estão nos acompanhando no nosso programa Foca Talk. Sou Vitória Soares, aluna do quarto período de jornalismo da Univale. Nessa semana, nós estamos tratando do tema A Arte em Tempos de Pandemia. E hoje eu estou aqui para entrevistar o professor Roberto Vilela, também conhecido como Bob Vilela, que é professor nos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda na Universidade Vale do Rio Doce. E com muita honra, também destaco que ele leciona em específico a disciplina de História da Arte para essas turmas entre as quais faço parte. Bob, desde já eu agradeço a sua participação e passo a palavra para você, pedindo que nos apresente qual a sua visão sobre o quanto a arte ela tem sido importante para as pessoas nesse período de isolamento social. Legal, Vitória. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Primeiro, acho muito bacana participar de qualquer projeto que seja honesto e que busque aí, discutir informação, gerar conhecimento. E quando é um projeto aqui dentro, eu fico mais feliz ainda. Quando é um projeto com gente que a gente lida todo dia, né? Como é o nosso caso, assim, na sala de aula, eu fico mais satisfeito ainda. E falar de arte, para mim, é sempre um prazer, é muito mais do que uma profissão, é um prazer. Falar de arte na pandemia e falar da importância da arte na pandemia é até pouco, porque óbvio que a gente teria que fazer um seminário, fazer um curso inteiro, eu sempre brinco com isso, né? Quando a gente fala de arte, a gente teria que fazer um curso inteiro que duraria a vida inteira. Mas a gente tem que pensar e voltar muito no tempo e entender que a arte sempre foi importante para o ser humano, né? O ser humano entendendo ali a sua fragilidade, a sua finitude, né? Ele sempre a sua necessidade de se comunicar, né, ou de entender, conhecer outros mundos, ele sempre buscou, né, se expressar, ele sempre buscou produzir e ele sempre buscou, naturalmente, assimilar a arte. Óbvio que, com o passar do tempo, desde a pré-história até os dias de hoje, essa dinâmica ela ficou muito mais ágil, né? Ela se tornou uma coisa muito mais fulminante, vamos dizer assim. Na pandemia, no contexto da pandemia, a arte ela significou o quê? Ela significou a companhia para muita gente que ficou mais solitário, né? Ela significou um conforto para muita gente que viu sua vida cair da noite para o dia numa monotonia, né? Ela significou descobertas para pessoas que tinham menos tempo, digamos assim, para apreciar coisas, produtos, né, culturais que elas não conseguiam, ou de repente conseguiam, mas achavam que não tinham tempo para se colocar nesses universos, né? E tem um outro ponto que eu acho muito interessante, que é o seguinte, a gente já viu muita gente dizendo, isso que eu acabei de falar, da arte como companhia na pandemia, mas a gente precisa entender que, sobretudo no contexto brasileiro, tem uma outra questão. A gente sabe que muitas famílias brasileiras, muita gente morando numa casa pequenininha, né? Então, tem gente que ficou muito acompanhada em vez de ficar solitário. E essa companhia, durante muito tempo, também ela estressa, também ela cria tensões. E aí a arte libertou essas pessoas, fazendo o quê? Levando essas pessoas para outros mundos, levando essas pessoas para outros universos. E durante um período de um livro, de uma série, de uma música, de algo desse tipo, essa pessoa conseguir se transportar, né? Se sair um pouco daquele universo caótico das suas residências. Infelizmente, a gente sabe que muitas pessoas no Brasil vivem em residências com estado de precariedade, com poucos cômodos, precisando dividir com muitas pessoas, questão socioeconômica, né? E a arte, para isso, também, ela foi libertadora, ela foi reconfortante, consolou muita gente. E você comentou que não é de hoje que a arte é importante. E além desse lado em que a arte ela vem e conforta a quem está como espectador dela, ela também é um grande instrumento para quem está produzindo a arte. Eu tenho aqui uma frase de um artista plástico russo, eu vou me atrever a dizer o nome dele, Vasily Kandinsky, que diz que toda obra de arte ela é filha do seu tempo e muitas vezes mãe dos nossos sentimentos. Eu gosto muito dessa frase porque, para mim, ela expressa muito bem o que é a arte. Como um sentido de que a arte ela é o artista dando forma aos seus pensamentos, aos seus sentimentos. E na história da arte, nós vemos que as produções artísticas,
elas interpretam muito bem o contexto em que o autor, o produtor dela está inserido. E você acredita que a pandemia ela teve esse poder de despertar esse lado artístico, a motivação artística a mais das pessoas? Que a arte ela se tornou uma fuga em meio a essa fase difícil na questão de produção de arte? É uma pergunta fantástica. Primeiro, eu quero fazer um parênteses. O Kandinsky, que você citou, eu sou um fã declarado do Kandinsky, eu acho as obras dele simplesmente fantásticas. E o Kandinsky, ele é um dos pilares, eu me atrevo a dizer, usando sua expressão, me atrevo a dizer que o Kandinsky é um dos pilares da Bauhaus, que é a escola de arte mais famosa, de arte e de design, melhor dizendo, que era uma arte mais voltada para fins comerciais, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Mas o Kandinsky foi um dos pilares da Bauhaus, que nasceu na Alemanha, né? Junto com Paul Klee, com Walter Gropius e outros, mas o Kandinsky, assim, um artista maravilhoso, finíssimo, e a Bauhaus foi essa escola que surgiu há mais de 100 anos, ela até hoje nos impressiona e é uma referência para todos nós. Agora, a respeito da arte na pandemia e do que ela pode ter gerado nas pessoas, eu lembro de 2 casos, e aí, aqui, né, Vitória, eu estou falando da arte num contexto muito mais amplo, tá? Então, vamos pensar, eu penso em arte aqui nesse bate-papo nosso como qualquer coisa. Não é novidade para ninguém que eu sou apaixonado por música. Então, eu lembro de 2 casos, mas há outros, que é o Baco Exu do Blues, que é um rapper brasileiro que fez um disco na quarentena, fez um disco fantástico na quarentena, inclusive com músicas que são bem fortes, muito fortes, que é bem a característica dele, e criticam bastante, inclusive, o governo Bolsonaro, uma delas, e faz uma brincadeira com a Cardi B, que fez aquela coronavirus, né, que virou uma coisa meio memética, assim, no princípio da pandemia, e ele fez uma música bem de protesto, e a Fiona Apple, que é uma grande cantora, super, super conhecida já desde os anos 90, que fez um super disco, mega elogiado também durante a pandemia. É muito provável que esse contexto tenha gerado uma energia criativa diferente nessas pessoas. É muito provável que isso tenha acontecido. Com relação a qualquer outro artista, como é o caso de qualquer um de nós que queira se aventurar por qualquer tipo de arte, eu não tenho a menor dúvida de que quando você muda a sua atmosfera, aí eu não estou nem falando aqui como professor, mas como ser humano que observa as coisas e que estuda, é curioso sobre as coisas. Quando você muda a sua atmosfera, e a pandemia mudou a atmosfera de muita gente, né? Você muda também a forma de ver as coisas, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai ver muita coisa que terá sido, na perspectiva da arte, legado dessa pandemia, e a gente vai caracterizar, vai marcar muito essa época, não tenho a menor dúvida quanto a isso. É difícil de falar agora do que é isso, por quê? Porque a gente só consegue estudar isso de uma maneira mais isenta e mais clara depois que a gente saiu disso e a gente olha para isso de novo em perspectiva, né? A gente, no meio do turbilhão, tem uma dificuldade para fazer essa leitura de uma maneira mais esclarecida. Até os contextos históricos antigos, hoje que a gente consegue estudar bem, analisar melhor, eles no período estavam só produzindo. E nesse momento nós vimos museus fechando, teatros fechando, e também nós vimos as redes sociais se tornando um palco para esses artistas exporem suas obras. Nós temos um exemplo de um Instagram que foi criado com o intuito de expor obras exatamente voltadas ao Covid-19, que é o @CovidArteMuseu. Nós também temos exemplos de plataformas que foram criadas para visitas virtuais aos museus, a exposições temporárias e também a patrimônios culturais. E eu gostaria de saber de você, como você tem visto essa fácil exposição da arte, a arte com essa ligação ao meio virtual e esse envolvimento que ela está tendo. Eu acho isso fantástico. Por quê? Primeiro, a gente tem que lembrar de uma coisa, e isso também é um legado da pandemia. Tem muita coisa que já era possível antes,
né? Porque a internet não chegou com a pandemia, né? Então tem muita coisa que já era possível antes, mas que com a pandemia tornou-se necessário e a gente fez. Como isso que a gente está fazendo aqui, né? Talvez a gente fizesse esse bate-bola presencialmente, o que seria ótimo, mas é possível fazer dessa forma como a gente está fazendo, né? Então, assim, visitar museus já era possível há bastante tempo, né, de casa, mas a pandemia mostrou que isso faz sentido, né? É óbvio que não é a mesma experiência de você estar lá, de você estar, né, naquele ambiente, de frente para aquela obra, ou em um show. É óbvio que a experiência de um show é muito diferente da experiência de uma live, mas, assim, a arte não parou, né? A arte encontrou caminhos, encontrou brechas, a arte é muito flexível, né? Ela consegue se movimentar dessa forma. Mas, sendo mais específico com relação às iniciativas, eu acho, assim, tão bonito, porque esses museus podiam, mas é óbvio que isso não ia acontecer, porque quem lida com arte não tem esse perfil, eles podiam simplesmente ficar fechados e esperar o fim de tudo isso, né? Mas não, eles tomaram algumas iniciativas que mostram como eles têm um compromisso com o caráter da arte que vai muito além do entretenimento, que é um caráter revelador, que é um caráter de fazer conscientizar uma população sobre um tempo passado e sobre o tempo presente, né? Vislumbrar um tempo futuro por meio da arte e de algum contexto histórico que está por trás dela. Eu lembro muito de um caso que eu acho que eu compartilhei até com uma turma minha, que é o da Pinacoteca de São Paulo, que fez o Pina de Casa, né? Eles chamam a Pinacoteca de Pina, né? E eles fizeram Pina de Casa, a hashtag, quer dizer, tantas iniciativas. Tem uma escola, alguns professores, só que eu não me lembro mais, eu confesso que não me lembro quem foi, que encorajaram alunos a reproduzir grandes obras de arte dentro da sua casa. Então, assim, então eu vi pessoas tentando reproduzir o Avaporu, né, da Tarsila do Amaral, e fazendo aquele contorcionismo com o corpo, algumas coisas assim, até se a gente for muito crítico, algumas coisas podem parecer até bizarras, mas não são. Elas, de fato, são expressões genuínas de pessoas que se encantaram com aquela proposta e tentaram buscar uma forma de reinterpretar e ressignificar aquela arte e mostrar que aquilo ali, mesmo saindo completamente do seu sentido, tem um sentido, como eu usei a expressão anteriormente, reconfortante, né? De consolar as pessoas e de fazer as pessoas interagirem com aquela arte que não era uma arte para você necessariamente interagir do ponto de vista estético e de performático, melhor dizendo, né? Então, eu achei que essas iniciativas foram riquíssimas, assim como, indo mais para o pop, as iniciativas das lives, que depois se tornou uma coisa comum, até clichê, e depois até saturou um pouco, mas isso no início foi fantástico, foi maravilhoso, manteve muitas pessoas com condições mais precárias de acesso ao entretenimento, com entretenimento gratuito dentro das suas casas. Eu achei isso espetacular. Você comentou sobre a que eu acho muito importante, que essas iniciativas, elas mostraram responsabilidade com o caráter da arte, com que a arte ela tem para trazer para as pessoas, mostrar para as pessoas, inspirar as pessoas. E agora, já caminhando para o término da nossa conversa, eu gostaria, Bob, que você comentasse se a arte ela é bem valorizada no nosso país. Se há bons investimentos, se há um bom envolvimento com a arte, e não apenas no ato de produzir arte, mas também de conhecer, de se inteirar sobre a história da arte e se inspirar na arte para a produção de outras áreas de atuação. Uhum. Olha, com relação à produção de arte no Brasil, eu acho que a gente tem uma produção fantástica, maravilhosa e exuberante, assim, porque o nosso país tem, né, aquele outro clichêzão, mas é a mais pura verdade, tem proporções continentais, inclusive o Brasil sofre muito por isso, né? Porque a gente sofre, entre aspas, por favor. A gente é tão grande e a gente consome tanto, a gente mal conhece a arte produzida aqui, que é tão rica, que a gente tem até dificuldade de buscar outras, né? São tantas expressões, é uma literatura tão rica, tão vasta, uma música de tantas vertentes, então, assim, a gente tem até uma dificuldade para apreciar outras formas e ritmos e cores, e assim por diante. Não que a gente não faça, mas a gente tem até uma dificuldade, acaba sendo um país mais insular, né? Um país mais
fechado em si mesmo. Agora, quanto ao incentivo e quanto a ser valorizado, com certeza não. Infelizmente, não. Inclusive, a gente está vivendo um momento hoje de quê? De termos adeptos, os adeptos do atual governo, ou a maioria deles, eu não sou capaz de dizer que são todos, claro, mas a maioria dos adeptos do atual governo, eu acredito que pensem daquela forma que eu considero, com todo respeito, assim, com todo respeito porque são concidadãos, né, mas assim, eu acho uma forma tacanha de pensar que artista mama na teta da Lei Rouanet, quer dizer, que artista é vagabundo, que artista existe para disseminar discurso da esquerda. Eu acho que é uma visão muito míope do que é da importância da arte, né? Porque a arte, claro, tem muito artista alinhado com uma ideologia de esquerda, óbvio que tem, mas isso não significa que esse profissional não divirta, não significa que esse profissional não conscientize cidadãos a respeito de posturas que não dependem do seu espectro, da sua ideologia, mas são posturas que você precisa ter porque você respeita o ser humano, que você respeita o seu planeta, que você respeita o seu país, a sua cidade, né, as pessoas com as quais você convive. Então, assim, e essa visão deturpada criou e contribuiu para criar estereótipos que a gente vai demorar muito para derrubar, para desmanchar, que é esse, de que artista não é profissão. E aí eu vou até além. Isso não porque senão fica parecendo que é culpa deste governo que está no posto. Não se trata disso. Se a gente, até porque ele não foi eleito por alienígenas, ele foi eleito por brasileiros, né, pela maioria dos brasileiros. E aí, se a gente for nas nossas casas, a gente verifica, de certa forma, que o artista, ou alguém que queira se aventurar a ser artista, ele é desencorajado muitas vezes, porque a arte no Brasil, ela é vista como hobby ou como entretenimento, mas não como um instrumento de transformação. Muitas vezes ela não é vista como um instrumento de transformação, como instrumento de novas formas de contemplar ou de movimentar, ou de alterar um status quo. Ela não é vista dessa maneira, né? Então, a arte, muitas vezes, ela é reduzida a um cineminha, sabe? Nada contra, amo filmes, né? A um show, nada contra, amo música. Mas, assim, se a pessoa fala que vai ao teatro, já fica uma coisa assim, aí não, tá fora, programa de índio, né? Que é outra expressão também super por fora, mas, enfim, só para você entender o contexto. Se a pessoa diz que vai fazer dança na faculdade, vou fazer faculdade de dança. Não, coisa de maluco, coisa de petralha, coisa de gente que vai morrer de fome. Então, quer dizer, existe todo um processo, uma máquina conservadora que funciona muito bem no nosso país e que não permite que a arte seja valorizada, né? Os artistas, na realidade, vistos por tantos como vagabundos e doutrinadores de criancinhas, eles, na verdade, são verdadeiros guerreiros, né? Com raríssimas exceções, eles lutam para pagar suas contas, né? E para fazer sua arte, para fazer aquilo que eles acreditam que seja a vocação deles, que seja a missão deles nesse mundo. Então, assim, a arte no Brasil está muito longe de ser valorizada, ao contrário, a gente está vivendo um processo de desvalorização da nossa arte, da nossa cultura, e eu não conheço, eu posso estar enganado, talvez até o Foca Talk possa fazer uma pesquisa a respeito disso, mas eu desconheço uma democracia próspera que não valorize a educação e a cultura. Se você buscar as democracias prósperas, todas elas valorizam muito a educação e a cultura, porque é isso que transforma, né? É isso que vai redundar em todo o restante, né? Sim, a nossa esperança é que, dentre tantos ensinos que a pandemia tem trazido, um deles seja esse passo para uma valorização da arte no nosso país. Verdade. E agora eu já quero agradecer a todos que estão nos assistindo, que nos acompanharam até aqui, e volto a agradecer ao nosso professor por sua grande contribuição em nos mostrar a importância da arte nesse difícil momento que nós temos vivido há alguns meses. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco. Eu que agradeço, para mim foi fantástico e eu ficaria, como eu falei, eu farei um seminário sobre isso, porque eu amo esse tema, e sempre que precisar eu estou à disposição. Para mim é
uma alegria falar sobre isso e contribuir um pouquinho para que esse debate não saia aí da pauta. Nós que agradecemos e muito.